aqui estamos nós, Senhor. Se o Senhor vem buscar aqueles que já são seus, nos acolhe, Senhor, nos aceita e nos conduz. Amém. Transforma a nossa mente, enche a nossa mente, Senhor, com a verdade. Sim, Deus. Sim. Envia o teu Espírito, a promessa, a grande promessa antes da volta de Jesus, é o derramamento do Espírito Santo. Verdade, Deus. Ele vai tirar a timidez, Ele vai dar a disposição, Sim, Deus. Ele vai trazer a ousadia no nosso falar, no nosso agir. Sim, Deus. Sim. Ele vai nos trazer a humildade para vivermos de acordo com aquilo que nós pregamos. Sim, Deus. Sim. Ele vai nos dar a coragem para cumprir a missão. Sim, Deus. Ele vai destravar a língua daqueles que não falam. Ele vai abrir os ouvidos daqueles que não ouvem. Sim, Deus. Ele vai usar cada pessoa, as crianças, todos cumprirão a missão. Amém, Amém. Senhor. Envia-nos o teu Espírito, Senhor, Sim, Deus. que possamos cada dia clamar, cada dia buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Irmão, liga essa luz aqui, por favor, irmão Marlos. Liga essas lâmpadas daqui, do fundo. Acenda aí com bondade. Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler dois textos. Um texto é no Antigo Testamento e o outro no Novo. O primeiro texto é Zacarias capítulo 4. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler juntos? Gostaria muito de ouvir a voz de todo mundo, porque enquanto você lê o texto em voz alta, o Espírito Santo vai destravar a sua língua e a sua mente. Vamos fazer um coral com esse texto. E vamos ver até onde nós temos entendimento desse texto. A quinta visão, o candelabro de ouro. Vamos juntos? O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que estás vendo? Respondi: Olho. vejo um candelabro todo de ouro, com um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma lâmpada, que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi não. Respondi: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Então aqui essa interpretação é o seguinte: quem são os problemas que vêm para desanimar o Zorobabel? Quem é o Zorobabel aqui na história? Quem é o nosso Zorobabel? Você será uma planície. Então os montes que vêm contra Zorobabel se tornarão em planície. Deus destruirá todos os montes que vierem contra Zorobabel. Amém. Porque ele Zorobabel, ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e haja graça para ela, para a casa do Senhor. Amém. Irmão, você fica feliz? Sim. Que alguém esteja administrando esta obra? Quem fica feliz diz amém. Amém. Este é Zorobabel.
Zorobabel tem o espírito de colocar a primeira e a última pedra na casa do Senhor. Verso 8. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. E as mãos de Zorobabel, as mãos dele, vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Amém. Amém? Amém. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Amém. Irmãos, se desprezamos o início de uma obra como esta, se não colocamos fé, se não nos empenhamos por esta obra, será que vamos ficar felizes quando esta casa estiver pronta? Quem vai se alegrar quando esta casa estiver pronta são as mãos, são os corações daqueles que colocaram, como Zorobabel, toda a sua força, todo o seu empenho, todo o seu trabalho, todos os seus recursos, para que um dia esta casa fique pronta. Amém? Amém. Então, concluindo aqui, o verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, quem aqui está lembrado do dia que nós lançamos a pedra fundamental desta igreja? Pois é, quem desprezou, quem zombou, quem não acreditou, quem pensou que não ia para dar certo, que não ia ter dinheiro, que não ia continuar, que não vamos concluir, essas pessoas não terão a alegria de ver essa casa pronta. Talvez vá para a sepultura antes. Então, quem vai até o fim, quem perseverar até o fim, ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Onde foi que você viu falar dos olhos do Senhor aqui nessa leitura? Onde foi que você viu falar dos olhos? O verso 2 diz assim: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro, tal, descreve o candelabro. Não tem olhos não. Hã? Não fala de Então olhos, perguntei ao anjo do Senhor que falava comigo: que é isso, meu Senhor? Aí o anjo explicou que tinha dois ramos de videira que alimentavam os tubos videira que mandavam... não, oliveira. Oliveira, que dá a oliva, né, o azeite de oliva, e esses 2 ramos que ficavam um lado e outro do candelabro, que mandavam o azeite para os tubos, e os tubos levavam o azeite para o bojo, e o bojo fornecia o azeite para as lâmpadas, e as 7 lâmpadas estavam acesas. 7 lâmpadas acesas. E agora no verso 10 diz que aqueles 7 olhos. Então o profeta, ele viu as 7 lâmpadas do candelabro como olhos. As 7 lâmpadas do candelabro, irmãos, ficavam acesas de dia e de noite no santuário. E o profeta viu as 7 lâmpadas como olhos. E o anjo disse: aqueles 7 olhos, ou aquelas 7 lâmpadas, são o quê? Os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos ler só até aqui o 10. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Agora vamos lá em Apocalipse, capítulo 11. Você pode estar pensando assim: para onde é que ela pensa que esse assunto vai para trabalho missionário? Pois nós vamos já para o trabalho missionário nesse assunto aqui. Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 3. Quem já achou, diz amém. Amém. Que depois que Deus mandou na visão a João, do Apocalipse, a medição do santuário, né? Medir significa julgar. Medir, na linguagem profética, significa julgar. Primeiro tem o julgamento do povo de Deus, na casa de Deus, e aí vem o verso 3. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Vocês sabem que lá no santuário
de Moisés, no santuário do Antigo Testamento, que depois passou a ser o santuário, o templo de Salomão, e depois o templo construído por Zorobabel, a última casa de Deus construída por Zorobabel. Lá o candelabro tinha as 7 lâmpadas que representavam os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra e que vê cada pessoa. Então aqui no Apocalipse está dizendo que são estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. O que é no Novo Testamento as 2 oliveiras que estão diante do Senhor, que tem os 7 olhos e que olham cada uma na superfície da terra. É as 2 testemunhas que profetizaram em pano de saco e cinza durante 1260 anos. Alguém aqui já estudou isso, já leu isso, já assistiu Rodrigo Silva ou outro pastor pregando, ou mesmo já leu naquela revista do Bíblia Fácil, Apocalipse? Porque, irmãos, lá no santuário tinha as duas oliveiras que o profeta viu, que forneciam o azeite para as lâmpadas. As lâmpadas iluminavam todo o povo de Deus. E aí, na visão, o anjo disse ao profeta Zacarias, as 7 lâmpadas são os 7 olhos de Deus, são a totalidade da visão de Deus sobre toda a terra. Aí no Novo Testamento está dizendo que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras. Hoje não tem mais um santuário com um candelabro, com 7 lâmpadas e nem as oliveiras, para mandar o azeite de oliva para o tubo, para que o tubo alimente as lâmpadas, para que as lâmpadas estejam acesas. Isso não existe mais. Então, quem são as 2 testemunhas que profetizaram durante 1260 anos em pano de saco e cinza? Quem quer responder? Pode responder qualquer um dos sábios. O Antigo e o Novo O Antigo e o Novo Testamento. Irmãos, os olhos de Deus olham para toda a terra através da palavra. A palavra está no Antigo e no Novo. Vejam a continuação dessa leitura, verso 4. São estas as 2 oliveiras. Aqui no Apocalipse nós estamos no final do Novo Testamento. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as 2 testemunhas, têm autoridade para fechar o céu. A autoridade está onde? Na palavra de Deus. Para fechar o céu. Para que não chova durante os dias que profetizarem. Se a palavra de Deus disser que não vai chover, não vai chover. Se a palavra de Deus diz que o sol vai queimar os homens, o sol vai queimar os homens. Já está quase queimando. Já tem pessoas adoecendo, passando mal com a quentura, com o calor. Se a palavra de Deus disse que vai ser assim, vai ser assim. Se ela disser que vai ser assado, vai ser assado. A palavra de Deus, ela tem autoridade para tudo. Ela tem autoridade também sobre as águas. As águas lá no Egito se transformaram em sangue porque Moisés falou a palavra de Deus e disse que as águas se transformam em sangue e os rios e as fontes e as jarras, os potes e as tinas e as piscinas do faraó, todos os lugares que tinha água no Egito virou sangue. Mas no acampamento do povo de Deus havia água potável. Amém. Aleluia. Amém. Eu creio. Irmãos, o povo de Deus naquele tempo não era melhor do que nós. A diferença está naquilo que nós colocamos como prioridade. A palavra de Deus tem autoridade sobre as águas para transformá-la em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto elas quiserem proferir esta sentença. A palavra de Deus, irmãos, diz em Apocalipse 16 que vão cair as pragas. As pragas do Apocalipse vão cair em cima daqueles que não colocaram Deus em primeiro lugar. Verdade. Então, a lição da escola sabatina chegou no seu limite.
Agora a lição da escola sabatina está falando das desculpas que nós damos para não cumprir a missão. Porque todas as pessoas que foram chamadas, que estão aqui porque foram chamadas e foram chamadas para fazer a missão. Todas. Todos que estão aqui foram chamados para fazer a missão. Todo discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como missionário. Como missionário, irmãos. É aquela coisa que nós estávamos comentando na lição da escola sabatina. Você pode fazer a missão? Quem é que pode fazer a missão? Levante a mão. Todos podem. Nós não estamos perguntando quem é que pode pregar, quem é que pode dar um estudo bíblico longe. Nem estamos perguntando quem é que sabe dar estudo bíblico. Nós estamos perguntando quem é que pode cumprir a missão. Todos podem cumprir a missão. Irmãos, talvez vocês não viram, mas essa semana, Davi e Eliane pregou na igreja de Frutilândia. A igreja de Frutilândia é a maior igreja do distrito de Açu. Verdade. E quando eu vi aquele menininho menor do que o púlpito, segurando o microfone e administrando a mensagem de Deus, e um adulto, um próprio adulto da igreja, que quase bota a perder o sermão do menino, por desequilíbrio, por não se ligar no que está sendo falado, eu fiquei envergonhada. Todos podem testemunhar. Davi, eu digo para você uma coisa, em nome de Jesus, aprenda a lei, para você repreender os adultos. Porque eu vi o bichinho se pisando ali atrás, com medo de repreender o adulto. Porque o adulto quase bota a perder a mensagem. Aprenda a lei. Em nome de Jesus, aprenda a lei. Para você mesmo ler o texto. Para não dar vez a ninguém interferir na sua mensagem, porque foi muito bonita a mensagem. Muito bom. Parabéns, Davi. Não é para o seu engrandecimento, nem para o seu ego. É para que todos entendam que um menino que não sabe ler ainda pode ser usado por Deus. Então, o que nós vamos aprender nessa manhã com essas leituras que nós fizemos em Zacarias 4 e Apocalipse 11? Nós vamos aprender, irmãos, é isso aqui. Se você não sabe onde estão os livros da Bíblia, irmão, você é uma vergonha para essa igreja. Você é uma vergonha aqui dentro. Porque se você não sai para o campo missionário, tudo bem. Se tem problema de garganta, não pode ir para o sol, tudo bem. Se não sabe dar um estudo, tudo bem. Agora que você não aprendeu onde é que estão os livros, irmão, pela misericórdia de Deus. Quando o pregador disser uma passagem na Bíblia, é para os irmãos da igreja achar, e ainda achar para o outro visitante que não sabe onde está. Porque toda a autoridade de Deus no mundo está aqui. No Antigo e no Novo Testamento. Irmãos, como é que você vai fazer a missão se você não sabe onde é que estão os livros na Bíblia? E a Bíblia tem como é que chama? O índice. O índice. Livro tal está na página tal. Livro tal está na página tal. Livro tal está na página tal. Se todo dia você aprender onde é que está 3 livros, são 66 livros. Aprenda onde estão os livros. Só aprende lendo, mãe. Abrindo a Bíblia e lendo, pelo menos um verso em cada livro. Ellen White escreveu no dia 30 de agosto de 1892, ela escreveu uma mensagem que eu vou repetir a leitura hoje, que diz assim: aos que têm apresentado desculpas para o trabalho missionário, as desculpas se tornaram um problema moral. Mentir é um problema moral. Ter preguiça é um problema moral. Inventar desculpa é um problema moral. Não sou eu que estou dizendo, é o espírito de profecia. Desculpa é um problema moral. Os que não fazem a obra de Deus para a qual você foi chamado para fazer, merecem uma renovação, ou carecem de uma renovação moral. Como é que o espiritual pode estar forte se o moral está ruim? Eu estou ruim moralmente, então o meu espiritual não pode ficar bom. O problema não é espiritual, é moral. O que nós não temos falta, irmãos, é de conhecimento da mensagem.
Nós temos conhecimento até demais. Acho que conhecimento já está sendo um problema para nós. A lição falou sobre Jonas. E nós parecemos que até aqui, eu pelo menos penso que até aqui, a gente achava Jonas o profeta fujão, o profeta covarde, o profeta de coração duro, sempre jogando pedra em Jonas, sempre jogando pedra em Jonas. Inclusive, o livro de Jonas foi a primeira mensagem da Bíblia que eu preguei, desde que eu existo. Foi a primeira mensagem que eu preguei, foi a mensagem de Jonas. E até essa lição da escola sabatina, eu sempre achava que Jonas era assim, deixava a desejar. Jonas não era um profeta beleza. E hoje a gente acabou de perceber que nós somos do mesmo jeito dele. Qual a desculpa que nós vamos apresentar a Deus para não fazer o trabalho? Porque se você sair para visitar aquelas pessoas que você conhece, pergunte se elas querem saber mais sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a mensagem da volta de Jesus. Se eles disserem que sim, que aceitam estudar a Bíblia, e você não tiver condição de passar o estudo, chegue para nós, para a comissão da igreja, para algum de nós, e diga, olha, tem uma pessoa que mora ali na rua tal e tal, que quer saber mais sobre a Bíblia. Irmãos, existe um império que Deus respeita. Eu já preguei sobre isso. Deus não respeita as nações, Deus não respeita os reis, Deus não respeita as agendas dos políticos, Deus não respeita nada disso. Quando vai chegar a hora de Deus cumprir as coisas, Deus vai cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir como Deus diz. Mas tem um império que Deus respeita. Se tratando de obra de missão e de salvação, existe um império que Deus respeita. É o império da sua vontade. Se você não decidir ir, você vai se perder, porque Deus vai respeitar que você não foi porque não quis. Esses dias, ultimamente, essa semana, circulou um vídeo aí nos grupos, inclusive no grupo da minha família, os amigos de Angelina mandaram para ela. Não sei, é provável que muitos de vocês viram esse vídeo, e eu fiquei sabendo desse vídeo. Tem uns repórteres lá em São Paulo, eles fazem uma campanha de rua e levam 3 opções de brindes numa bandeja, e aí eles chegam naqueles moradores de rua, naqueles bêbados, naqueles drogados, naqueles indigentes, e lançam a pergunta: eu tenho aqui 3 brindes, você pode escolher um. Qual você escolhe? Eu tenho uma garrafa de bebida, eu tenho um lanche, eu tenho isso outro aqui, um negócio aqui, seja qual for uma coisa, uma garrafinha de botar água, um objeto qualquer. E aí esse drogadinho, ele pediu o lanche. Ele preferiu o lanche. Aí a repórter faz aquele diálogo e diz: antes de eu lhe dar o lanche, o brinde que você escolheu, posso fazer umas perguntas? Aí a repórter começa fazendo perguntas. Ele perguntou: desde quando você está nessa situação de rua? E ele diz: há 16 anos. Aí, qual é a realidade entre você e a sua família? Ele disse: a única pessoa da minha família que fala comigo é uma filha que eu tenho com 19 anos. Mas qual é a realidade da pessoa morar assim, viver assim? Aí ele disse: eu já tive um bom emprego, eu ganhava 8 mil reais, eu tinha minha família, minha esposa, minha casa, eu vivia bem. Só que eu comecei a usar entorpecentes, bebidas, cigarros, maconha, e aí fui para drogas mais pesadas, e aí perdi minha família, perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi tudo, e há 16 anos eu vivo aqui. A repórter perguntou: o que se poderia fazer para tirar você dessa situação? Ele disse: nada. Nada pode ser feito. A repórter disse: mas se a gente lhe oferecesse um bom emprego? Ele disse: não adianta. Tudo tem que vir da vontade. Tudo tem que vir da vontade. Esse drogadinho deu um sermão. Ele disse: olha, quando Deus criou o homem, Deus colocou nele o direito de escolher, chamado de livre-arbítrio. O drogadinho faz um sermão para a repórter e prega a Bíblia. E diz: hoje, Deus continua respeitando o direito de escolha. A gente é quem decide. Se eu não tiver vontade, vocês podem me dar, porque eu já ganhei 8 mil reais por mês. Eu sou técnico de computação. Se eu não tiver vontade, nada que ninguém faça vai me ajudar. Eu peguei aquela lição daquele vídeo, irmãos, e eu quero, humildemente, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém, eu quero aplicar para nós. Se nós não tiver vontade,
nada que os pastores façam, nada que a missão ordene, nenhum programa, nenhum projeto, nada vai nos levar a cumprir missão. Por causa do império que há em nós que Deus respeita. Sabe por que Deus respeita? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Porque para o céu não vai ninguém que não queira. Assim como para o trabalho missionário também não vai ninguém que não queira. Sábado passado, o clube estava acampado, nós que ficamos aqui, dividimos os poucos que estavam aqui, porque quando tira o clube, fica metade da igreja. Louvado seja Deus, que o clube já tem mais de 50% dos membros da igreja comprometidos com o clube. Diga aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Eu queria que toda essa igreja virasse um clube de desbravadores. Sabe por quê? Porque ontem era dia de missão. E quem foi que fez a missão? O clube de desbravadores. Ontem, né? Dia 2. Para mim foi ontem. Acho que o dia 2 para mim acabou ontem à noite. Porque eu tenho esse problema. O ano termina para mim muito antes de dezembro. Sempre, todo ano. E às vezes depois de dezembro. Então, irmãos, que essa igreja toda se torne o clube dos desbravadores. Que todo mundo aqui seja do clube. No dia que o clube tiver no acampamento, esta igreja fique fechada. Porque eu estava dizendo aqui, que Marinho não precisa nem escutar isso que eu vou dizer não, pode tampar os ouvidos. Eu estava dizendo aqui para os que ficaram sábado aqui, que sabe por que o clube cresce? Sabe por que o clube é quem mais ganha almas, é o melhor departamento da igreja em ganhar almas? Porque o clube está sempre em atividade e sempre fazendo coisas diferentes. E a igreja não consegue acompanhar o clube. Os que ficam por aqui, ficam tudo com os quartos doendo, uns com anemia, outros com artrose, outros com problema respiratório. Se todo mundo for do clube, quando o clube estiver em atividade, toda a igreja vai estar em atividade. Amém? Amém. Quem concorda diz amém. Amém. Levanta a mão, diz glória a Deus. E diz, desbravador eu sou. Amém? Aonde é que a gente ia levar a Eliane para um acampamento lá no Alegre, no Alegre Rancho? Aonde é que a gente ia levar a Eliane lá para o cemitério, só quente, a Eliane lá? Irmãos, você tem que se encaixar em algum departamento. Se encaixe no departamento que você... E todos vamos trabalhar unidos, amém? Amém. Então, irmãos, a meditação matinal do dia 3, que até trouxe a meditação aqui, eu vou concluir com essa reflexão da meditação do dia 3. Dia 3 foi ontem. Que Marinho já citou. Mas citou alguma coisa. Ela citou de hoje, que Então, Deus disse. foi de ontem. O pastor que escreveu a meditação matinal desse ano, o nome dele é Emilson dos Reis. Aí Davi sempre se refere a ele como Emilson das Rainhas. É de Emilson das Rainhas. Emilson das Rainhas. Ele foi o escritor da meditação desse ano 2023. Daqui a pouco nós vamos começar a ganhar as meditações do ano 2024. Então ele contou, além de ontem, que um dia ele foi convidado para pregar numa igreja. E a igreja congregava em uma sala apertada, num ambiente, num espaço arranjado. Eles não tinham um prédio próprio. E aí a igreja, com muito esforço, conseguiu comprar um terreno à frente desse lugar onde eles estavam fazendo o culto. E eles convidaram o Emilson dos Reis para pregar ali para aquele grupo, que era uma igreja já de muitos membros, maior do que essa nossa. E aí ele disse que na hora dos avisos, o ancião foi dar os avisos, assim como o Marinilson foi hoje dar os avisos. E aí naquele dia o ancião deu um aviso seguinte: gente, amanhã pela manhã, às 8 horas da manhã, nós vamos começar uma força-tarefa nesse terreno aí na frente, porque nós vamos construir uma igreja aí, irmãos. Precisamos da força de vontade e da disposição de toda a igreja. Quem se compromete para o mutirão de amanhã? Levante a mão. Aí 3 pessoas levantou a mão. Uma igreja com 150 membros. 3 pessoas levantou a mão. Aí o ancião, envergonhado, porque Emilson dos Reis estava sentado atrás, ia pregar. Aí o ancião disse: vou melhorar minhas palavras. E o ancião disse: gente, todos podem ajudar. Todos.
Nós vamos começar a limpeza do terreno, demarcação da área, medição da construção. Essas pessoas que vão trabalhar vão precisar de apoio, alguém com uma coisa, outro com outra. E todos na igreja devem estar unidos, porque quando a gente está em construção, a gente parece que revigora as forças, a gente tem mais motivação. Quem vai vir amanhã para o mutirão? As mesmas 3 pessoas levantou a mão. 4 com anjinho. Aí, irmãos, aconteceu exatamente isso, Anjinho. Aconteceu exatamente isso. Porque tinha um meninozinho de 8 anos de idade, levantou todas as 2 vezes. Sim. De 8 anos de idade, o menino estava sentado, que tinha sido convidado para a escolinha das crianças. O menino que não era da igreja. Aí o menino disse: irmão, se o meu pai não for precisar de mim na feira, eu venho. Aí tinha uma irmã idosa e doente que tinha estado internada alguns dias e que tinha recebido alta e que estava voltando para a igreja no primeiro culto depois da sua internação. Aí ela não podia levantar o braço, ela escorou na parede. Com a outra mão, ela levantou aquele braço, que não podia erguer as mãos. Uma mão levantou a outra mão daquela senhora idosa que tinha estado internada e agora estava de alta. Então agora eram 5. Alguém que não podia levantar o braço, uma mão levantou a outra. E um menino de 8 anos, que não era da igreja, que trabalhava na feira com o pai, também levantou a mão. Aí o ancião disse: bom, agora somos 5. E quando a congregação, irmão, viu a cena daquela senhora doente e daquele menino visitante, que tinha entrado ali pela primeira vez naquele ambiente. E aí o ancião disse: e agora, igreja? E aí toda a igreja se levantou e se dispôs. Quem leu a meditação, a irmã. Aí o pastor disse que quando passa em frente a essa igreja, ele lembra. E o pastor Emilson dos Reis, que é o autor da meditação, diz que toda vez que passa por aquela cidade, que passa pela frente daquele lindo prédio que foi construído ali, se lembra daquela senhora doente e daquele menino de 8 anos, que não era da igreja. Irmãos, Jesus disse sobre os ninivitas, Jesus disse lá no Novo Testamento, que os ninivitas vão se levantar no dia do juízo, vão condenar o povo de Deus. Verdade. Porque nunca houve no povo de Deus conversão 100%. E nos ninivitas a conversão foi 100%. Agora eu vou fazer um apelo do ancião. Quem vai para o trabalho missionário hoje? Eu quero ver. Eu vou. Amém. Você vai fazer só o que você pode, viu? Porque Deus não é injusto para cobrar de nós aquilo que nós não podemos fazer. Fique de pé. Fique de pé. E vá para casa com o espírito de missão. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Nós deveríamos correr atrás, querendo pagar para ir para a missão. Porque só fazendo a missão é que nós somos salvos. Deveria ter um preço. E tem, mas o preço já foi pago. O Senhor já pagou, Senhor. E o Senhor nos oferece gratuitamente as pessoas que estão perto de nós, para a gente falar, para a gente ler a história de Jonas, por exemplo, para a gente dizer para as pessoas que Jesus vai voltar, para a gente dizer para as pessoas que os mortos não estão sabendo de nada, estão dormindo. Tanta coisa boa, Senhor, nós temos para dizer. Motive esta igreja, Senhor. Acorde esta igreja, Senhor. Sacode esta igreja. Por favor, Deus. Que tudo quanto a gente for fazer aqui seja feito por todos. Sim, Deus. Para que o Espírito Santo venha em chuva serôdia e a missão possa ser terminada nessa cidade. Amém. E a gente possa, Senhor, com esta igreja cheia de líderes, dividir aqui um grupo de líderes para abrir uma igreja em São Rafael, para abrir uma igreja em Paraú, para abrir uma igreja em Carnaubais, para abrir uma igreja em outros lugares, Senhor, para que o Senhor volte logo. Amém. Antes que o sol comece a queimar os homens. Sim, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos enche de poder, de mensagens, de conhecimento. Mas agora, Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos o império da nossa vontade. Porque lá no Novo Testamento, em Filipenses 2, diz que é o Senhor que opera o querer e o efetuar. Opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Opera em nós.
o querer e o efetuar da missão, em nome de Jesus. Amém. Amém.